Estamos de volta com mais um vídeo e aqui vamos deixar registrado agora a carta do grande apóstolo Paulo aos Gálatas. Ok? Capítulo 1 diz assim, prefácio e saudação. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Se deu a si mesmo voluntariamente, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Ele frisa muito essa questão de paternidade divina, ao qual glória para todos sempre. Amém. Versículo 6, ele diz: maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, para outra notícia, para outro anúncio, para outro evangelho, outra boa nova. Existem pessoas que estão sempre atrás de boas novas, né? Sempre correndo atrás de notícias, de uma notícia nova e fresquinha. Assim aconteceu com os galacenses, os gálatas, os galatians. Então, admira-me muito, né? Dizemos muito isso hoje, na atualidade, popularmente. Admiro-me muito de tal e tal coisa você ter feito. Fico assim abismado. Eu não entendo como isso pode acontecer com você. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, seja um mensageiro celestial, vos anuncie outro evangelho, outra boa nova, além do que já vos tenho anunciado, que seja anátema, ou seja considerado maldição. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, ou seja, outra boa nova, outra boa notícia, além do que já recebeste, que seja considerado anátema, maldição, porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Ou seja, na hora de exortar a igreja, a congregação, não deve se procurar agradar ninguém, não. Nem o menor, nem o maior, nem o branco, nem o preto, nem o rico, nem o pobre, nem o empregado, nem o desempregado. Tem que se passar a exortação, passar a régua, fazer o que tem que ser feito. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. A boa nova que anuncio não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. E aqui ele diz algo muito, muito interessante. E recebi através de revelação diretamente de Cristo. Paulo, que não era um seguidor original de Cristo. Você lembra quando Judas, depois de trair Cristo, depois que ele morre, depois do Pentecoste, a igreja se reúne para escolher um novo apóstolo? E quais são as condições? Uma das condições era que fosse
a pessoa tivesse sido um seguidor original de Cristo, que tivesse acompanhado Cristo. E Paulo não era essa pessoa, mas foi escolhida. Dá para entender os mistérios de Deus? Então, aquilo que a igreja nascente decidiu que poderia mais tarde se tornar uma grande doutrina, um grande empecilho, vem Jesus e acaba com isso, com a escolha de um perseguidor da igreja, com a escolha de alguém que não andou ali com ele, como os outros apóstolos haviam andado e haviam seguido. Não foi uma testemunha ocular de Cristo. Então é muito bom prestar atenção nisso, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia grandemente, de maneira acirrada, imbatível, fui imbatível na perseguição. A igreja de Deus, a Assembleia de Deus, a congregação de Deus, e eu a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Seguidor ferrenho, zeloso, grande devoto da religião judaica. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou para a sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Veja que interessante que Paulo diz. Se alguém aparecer dizendo isso hoje, as pessoas não consideram, porque acham que deve estar sob a tutoria de uma igreja, de um pastor, pois acha que Deus não usa esses caminhos mais, mas Deus usou com Paulo, que a igreja já estava praticamente formada, a igreja nascente, fiel, homem cheio da graça e do Espírito, mas Deus tomou um outro caminho e escolheu alguém de uma maneira diferente, sem passar pela autoridade dos líderes da igreja nascente. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia. Eu acho que a Síria, onde houve o terremoto agora, é a mesma Síria. Que Deus tenha misericórdia. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, da congregação da Judéia que estavam em Cristo. Como eu disse, deveria ser dito congregação das igrejas da Judéia, das congregações da Judéia que estavam em Cristo, congregações que estavam em Cristo, porque das eclésias que estavam em Cristo ou congregações que estavam em Cristo, porque toda reunião religiosa ou secular era chamada de eclésia. Mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. A congregação glorificava, mas os líderes, infelizmente, tiveram receio, tiveram um certo ciúme do apóstolo Paulo.
E aqui termina o capítulo 1 de Gálatas. Valeu, tchau, tchau, bye, bye.